O que esperar de 2022? Inflação e recessão? 2022 será o ano perdido para o Brasil? E quais ações comprar nesse cenário? Bom, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Brescia, um amigo e pessoa pelo qual eu tive uma honra de trabalhar, fui sócio e praticamente me ensinou tudo que eu sei de 2010 a 2016. Rodrigo, obrigado que é isso. por participar. Obrigado a você por ter participado da nossa empresa. Eu que agradeço por ter ensinado tudo. Rodrigo é fundador, gestor da Brescia Asset, tem uma visão sempre interessante e profunda do mercado, do lado macro, e hoje ele vai falar um pouquinho para nós o que ele está esperando em 2022. Mas, pessoal, antes de começar, comentem como é que vocês estão para 2022, otimistas ou pessimistas. Eu vou sortear um livro, o Axiomas de Zurich, e uma garrafinha do canal. Então, para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite. Bom, Rodrigo, está contigo, fica à vontade. Falar um pouco sobre o nosso cenário para 2022, né? Isso. E depois a gente conversa um pouco mais sobre ações. Fechou. Né? Tá. Olha, vamos. É um cenário, é um ano mais desafiador, sem dúvida nenhuma, 2022, né? Tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Falando um pouco, começando pelo mundo, aí Estados Unidos principalmente, né? O que a gente está vendo é que o tema principal lá é a inflação. Quer dizer, a inflação cresceu muito ao longo desses anos e de juros baixos. Há muito tempo você tem com juros baixos, muitos estímulos, quantitative easing, desde a crise de 2008. E agora a inflação está num nível que a nossa visão é que o Banco Central realmente vai ter que começar a combater. A economia americana voltou a se acelerar, os níveis de emprego já estão bastante altos. Quer dizer, pelos níveis de emprego, ainda tem gente entrando na força de trabalho, então pode ser que os salários ainda não continuem não crescendo muito por mais alguns meses, mas são poucos meses. Quer dizer, já está chegando num ponto que a retomada forte, a economia retomou. A economia retomou forte, os juros baixos, a confiança, os estímulos todos que o governo deu, tal. Então tem coisas para ser feitas, mas está muito alto. Os níveis de preços aí ao consumidor, ao produtor, veio 0,7 ao mês, 9% ao ano, saiu os dados agora, é muito forte por um juro praticamente zero. Né? Uma inflação que seria alta em termos normais no Brasil já, né? Quando fala dos Estados Unidos nesse nível, é altíssimo. Exatamente. Né? Então vai ter eu acho que, para mim é claro que o Banco Central, o presidente do Fed, quando ele falou que vai ter que acabar com o tapering, né? Fazer o tapering, a compra de títulos mais cedo e começar a subir os juros, ele está falando sério. Quer dizer, ele tá com mandato novo, então está um bom momento para ele começar a fazer o ajuste. Você vai ter ano que vem eleições também. Então, vamos dizer assim, para o Biden e para o Partido Democrático, o ideal seria que não tivesse nenhuma volatilidade, aumento de juros e coisas desse tipo. Mas o Fed eu não creio que vai poder esperar. Vai ter que fazer... É um mandato independente, né? E ele tem um mandato independente, né? Então, ele deve ao Biden, porque o Biden o reconduziu. Então, não é tão independente assim. Mas tem um mandato também, né? Ele tem que seguir o mandato dele. Tem que seguir o mandato. E essa inflação está incomodando muito. Então, quer dizer, está incomodando muito os americanos também, né? Então, é razoável. Então, eu acho que esse é o tema principal. E a Europa vai ter que acompanhar também, talvez num ritmo um pouco menor, vai ter que fazer esse ajuste. E o Brasil, nós estamos vivendo a mesma situação, né? O Banco Central já começou já faz tempo, e está num processo grande de subir os juros para combater a inflação. Então esse tema de inflação é um tema mundial que vai fazer com que o crescimento econômico seja menor no mundo. Naturalmente é um ano de desaceleração, né? Mesmo porque esse ano teve a reestocagem, né? 2021 teve reestocagem, 2022 não tem reestocagem, né? E tem outros efeitos aí negativos. Então é uma desaceleração. No caso do Brasil, pode ser uma recessão, que já estamos em recessão, né? No caso dos Estados Unidos, pode ser só uma desaceleração. Pode ser que venha uma recessão ou não, que seja necessário, mas ele vai ter que desacelerar para que essa inflação desacelere, né? E depois tem uma variável que a gente não consegue controlar aí, que é a Covid. Quer dizer, a gente teve a vacina, as coisas melhoraram muito, mas ela vai numa força inversa, né? Quer dizer, se ela se provar nas próximas semanas
como algo que para combater você precisa voltar até um isolamento social e lockdowns, como já está acontecendo na Europa, daí a economia desacelera naturalmente. Você não precisa subir. Que é o que até o nosso Banco Central vem falando nos comunicados, que a gente está vivendo um momento em que as variáveis têm muito mais risco, muito mais desvio padrão do que em qualquer outro momento da história, né? Exato. Isso a gente nunca foi capaz de prever, né? Quer dizer, uma guerra, um fenômeno natural, todas essas coisas podem acontecer. Foi o Covid em 2020. Não era previsível que ocorresse. Então a gente não sabe, pode acontecer uma guerra também, você tem um conflito grande aí em vários lugares do mundo, né? Na Ucrânia com a Rússia, um conflito seríssimo ali dentro desse negócio aí também. Então essas coisas a gente não pode prever. Mas dentro do cenário básico, que você trabalhe, que essa variante você consiga controlar com lockdowns localizados e esse tipo de coisa, a gente vai ter que ter um cenário de desaceleração, de combate à inflação. Né, para não ter esse cenário que a gente está vivendo agora um pouco, que é a inflação, aqui no Brasil é isso agora, né? Inflação e recessão. Né? A gente precisa baixar essa inflação para voltar. Afinal, a inflação temporária que todo mundo falava no final de 2020 para 2021 não foi temporária, né? Mostrou ali persistente. Né? A inflação está muito grande para ser temporária. Né? Quer dizer, você tem uma questão de inflação que é indexação e inércia, que no Brasil é fortíssimo, mas lá também também é forte. Então, nesses níveis de inflação, não dá para você imaginar que é temporária. Não. Você está com uma inflação de 7%, 8%, que é o caso aqui do Brasil, que está em 10%. Se você não fizer nada, todo mundo começa a reajustar os preços em 10% e tudo, você precisa... Esse é o ponto, né, negativo aqui, né? O indexado, né? Todos os contratos, é tudo indexado nas nossas propagandas. E o que nós estávamos... Exato, aqui no Brasil é isso. E o que nós estávamos conversando antes, não é temporária também por uma questão de oferta limitada no curto prazo. Quer dizer, tem isso, tem algumas cadeias que não estão funcionando bem, mas houve uma demanda muito grande, houve uma valorização da Bolsa, estímulos de governo, estímulos do Banco Central, e que no final, nos países desenvolvidos principalmente, aqui no Brasil o consumo caiu das classes mais populares, porque o câmbio depreciou e teve uma dinâmica um pouco diferente. Mas lá fora o efeito riqueza foi muito grande e as pessoas estão consumindo muito agora, né? Como você comentou aí, talvez por medo de morrer, talvez. Quem tinha dinheiro decidiu gastar. Mas quem tinha dinheiro agora tem o dobro de dinheiro. Então, que já podia comprar um carro, agora pode comprar 3. Ou pode comprar um carro de luxo que não poderia comprar. Por volta de 30% do dinheiro do mundo inteiro foi impresso em 2020. Né? Então, um negócio absurdo. Exato. Então, você tem uma situação de uma demanda muito forte que você precisa desacelerar no mundo todo. Né? Como é que a gente está vendo aqui agora o Brasil? Isso aí tem um impacto aí para uma bolsa americana aí que a gente não... Difícil falar que vai ter uma grande correção e tal, mas é possível que tenha uma correção e vai ficar fraca. A gente não espera outro ano de bolsa forte desse jeito. Né? Esse ano a bolsa subiu bastante pelas ações de tecnologia, elas vão continuar performando bem, não tem dúvida nenhuma, é uma mudança estrutural, essa mudança tecnológica, mas não é aquele ano fácil que você compra índice e vai para o abraço, né? Vai ter que ter stock picking, vai ter que achar as ações corretas. Né? E algumas dessas que ficaram no múltiplo muito alto provavelmente vão ter uma correção aí dentro desse processo, todo mundo vai ter uma certa correção. Né? E a bolsa, no cenário onde você vai acontecer nos Estados Unidos o que está acontecendo na bolsa aqui no Brasil. Né? Quer dizer, os juros começou a subir e a bolsa começou a cair. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então, eu acho que vai ser um ano mais difícil lá, tem que tomar cuidado, não vai ser fácil ganhar dinheiro lá. Esse ano foi fácil, principalmente por causa das ações de tecnologia, que subiram muito em 2020 e continuaram subindo em 2021. Mas não foi uma alta generalizada das ações lá nos Estados Unidos. Né? Houve uma concentração muito grande das ações de tecnologia. Né? Aqui no Brasil, o que a gente espera? Né? Normalmente, você precisaria de um juro, essa inflação nos patamares que alcançou, você precisaria de um juro no mínimo de 12% para você combater a inflação. O que aconteceu aqui é que a economia já desacelerou. Então, é possível que você precise de um juro menor do que os 12%. Né?
por isso que essa é a novidade, vamos dizer. Né? A gente achava até, chegava a achar que precisava de 12, 13, ou entre 12 e 14, parecia um número razoável para você trazer uma inflação que estava em 10,5%. Né? Mas agora com essa desaceleraçãozinha aí... Mas a economia, isso era para você parar a economia, porque quando você para a economia, a inflação volta. Mas como a economia já parou, agora é provável que você precise de um juro menor. A curva longa de juros aí, que estava mostrando um juro de 13%, já está mostrando o juro voltando para 10%. Então, de fato, agora fica difícil a gente cravar um número, e o Banco Central também não sabe. Ele na ata falou agora que vai subir o juro para mais 1,5%, quando muita gente imaginou que poderia subir menos agora, já começar ali um final de ciclo, né? a desacelerar a alta. E ele não, falou que vai manter um juro alto por mais tempo. Mas isso é uma coisa que todo mês tem reunião, você vai comunicando de acordo. Porque a gente acha que a economia já começou a desacelerar, esse juro pode subir mais 1%, 2% realmente, mas não precisa muito mais que isso, é o que parece. E a inflação vai ficar baixa, mas vai ser um ano sem crescimento. Né? Tem perdido. É. Mais um na série do Brasil de tantos, né? Enfim, infelizmente sim. Isso aí, a razão porque os anos são perdidos no Brasil é mais complexa, né? Mas vai ter um lado do auxílio emergencial, vai entrar, é um ano de eleição, então o governo vai querer acelerar o crescimento, está falando que o Brasil vai crescer 2%, ele quer crescer, fez várias medidas lá da PEC dos precatórios para poder gastar um pouco mais, e ele vai fazer o possível para gastar e aumentar a popularidade do presidente. Sim. E, por outro lado, o Banco Central vai ter que manter uma taxa de juros para fazer com que a inflação volte para a meta e convirja no período de 2022, ancorar, 2023. Né? Porque ele estava começando a ancorar as 2022, exatamente, ali né? Começa a ficar arriscado. Né? Então vai tem esse movimento e então a gente não espera que tenha crescimento nenhum dentro desse processo. A Bolsa, agora o que a gente pode esperar das outras coisas? Então, juros, vamos falar aí entre 10,5% e 12,5%, para deixar um intervalo maior aí, né? Espero que não precise mais, né? A gente tem uma questão de o câmbio está 5,70. Quando começou essa alta de juros, parecia que o câmbio poderia ir para 5%. Mas não recuou, né? Agora, a nossa visão é que o câmbio não vai recuar muito ano que vem. Mesmo que os juros vá 12, coisa do gênero, a gente não vai ver um recuo do câmbio. Quer dizer, a gente ainda está com déficit em conta corrente, o déficit em conta corrente está grande até, aumentou, as commodities já cederam um pouco, e lá fora você tem um movimento de aumento de juros, aqui tem uma incerteza eleitoral ainda grande, uma volatilidade dos caminhos políticos e tal, tudo, a gente não está vendo o câmbio apreciar. Né? Quer dizer, então a gente vai continuar com o câmbio alto. Câmbio alto significa preços altos, e como os salários não cresceram, menos poder aquisitivo. Né? Então a gente está vendo isso, estamos vendo a inflação recuar, mas de uma forma lenta ainda. A gente está falando que a inflação melhorou, mas porque o último mês foi 0,90, 0,95, quanto o esperado era 1,10. E ainda foi muito concentrado em combustíveis. O que depende da inflação melhorar? Depende do preço dos combustíveis não subirem. Se petróleo que é uma variável exógena. Exato. O dólar não subir, que de repente se os juros lá fora subirem, o dólar pode subir mais um pouco. Chover, que é outra também variável, é outra coisa. Controlar. Então, quer dizer, se isso aí jogar contra, vai ficar um pouco mais difícil. Mas os outros componentes, que é a inflação que depende mais do consumo mesmo, ela tá baixa. Quer dizer, apesar de você ter tido uma inflação muito grande no ano passado, os salários não aumentaram. Agora ainda vão ter salários que estão indexados, então tem a database de várias categorias que vai subir. O salário vai melhorar um pouco, tem esse auxílio emergencial e tudo, mas de um modo geral o consumo vai continuar bastante pressionado. Você ainda continua com inflação. Basicamente, dentro do mesmo salário, as pessoas tiveram que pagar um combustível muito mais alto, toda a parte de transporte muito mais alta, toda a parte de energia muito mais alta e toda a parte de alimentos muito mais alta. Né? Quer dizer, nesse índice aí a gente viu, acho que gasolina, transporte, de um modo geral, foi 3%, 4%, uma inflação de 10%. Né?
Quer dizer, se isso para de crescer, você já tira isso, né? Já volta Então, praticamente ali. Porque já volta. Então enfim, é um ano ainda bastante complicado e desafiador com essa parte aí de consumo. E o mercado daí já refletiu isso, né? Quer dizer, a queda que teve do índice. Do 130 para o 100, né? Que chegou, do 130 precificou do um 100, cenário ruim, né? Já precificou um cenário ruim. A gente acha que a bolsa está barata, assim, o índice, de um modo geral, ela está barata. Mas, Rodrigo, mesmo com esse cenário todo turbulento aí, volátil, você já viveu e fez gestão em cenários piores. Com certeza você deve estar pensando aí quais são os setores e quais são as ações que vão performar bem. Você vai falar algumas aí e vai fazer um bate-papo, mas, pessoal, vamos deixar essa conversa para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, o Rodrigo vai falar aqui os setores e as ações que ele acredita para 2022. Vou aproveitar para deixar o site da Bresser e as redes sociais. E, Rodrigo, obrigado. Valeu, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.